Bom, no caso do Muzi, esse você é o Paulo, ele é o Muzi. No caso do Muzi também existe trabalho pra ficar assim, ó, aesthetic. Né? Eu tô ligado que tu é fake natty. Ah, esse é o nome de boneca? Porra, tu falou, tu treina há 30 anos, cara. Esses 30 anos, como você disse, se você tivesse, se não ficasse assim, tá fazendo alguma coisa errada. Esse ano 33, né? 33 eu anos, desde os meu 11 amigo. anos. Então, eu tô quase lá, falta 32 e 9 meses e 2 semanas. Mas entre erros e acertos, né? Porque na verdade, Igor, a gente não tinha... Imagina, estamos falando de Marília em 1992, cara. Pensa, não tinha Google, não tinha e-mail. Cara, telefone, não tinha celular. Não Celular tinha nem internet, pô. Não tinha. Tinha, mas não era. Mas não tinha nosso acesso. A gente não acessava. Meu pai era professor nessa época e ele fez um e-mail para mim, né, dentro da universidade. Mas a interface era extremamente árdua, você não podia apagar, tinha uma série de dificuldade com caracteres, tinha caracteres que você não podia utilizar. Né? O que a gente tinha era muito pouca informação. Tanto que uma série de escolhas que eu fiz, eu fui levado porque era o pouco de cultura que a gente tinha naquilo que se acreditava. E aí vem o que é o racionalismo que meu pai fala, né? A gente acreditava de forma mítica, né? Que você vai fazer isso daqui, que você vai tomar isso aqui, você vai ficar gigante. Né? E não é assim. Eu ouvi essa história aí lá em 2002, por aí, o caralho. Os moleques ia pra uma academia, nos equipamentos tudo torto. Uma academia que tinha no bairro lá. Era engraçado porque o moleque tava lá, sei lá, 1 ano e tal, ele já ficava com um peito maior que o outro assim, meio esquisito, meio tortão. Você acredita isso? Porque aquele aparelho que faz assim, esse aqui já começava aqui. Aí tu fazia, tá ligado? Só um pouco. Sim. E lá, nessa época, a gente tinha muito pouca informação e quando eu comecei a ficar com um físico diferente, aí começou a vir gente dali, você tem que fazer isso, você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo. Igor, a gente não tem informação, não tinha informação nenhuma, e hoje a gente tem informação, mas não tem curadoria. Então... O que tu quer dizer com isso? Você tem a informação à disposição, mas você não tem quem valide essa informação de uma forma adequada. Né? Então, eu tenho as pessoas que eu confio para falar disso, tanto que estão comigo no Interligas, né? O Gabriel Kaminski, o Adam Abbas, esses caras na farmacologia, para mim, eles são referência nacional quando a gente fala em farmacologia e atividade física. Né? É indiscutível que eles têm experiência e conhecimento. E conhecimento acadêmico. Você está falando com 2 professores doutores, meu amigo. Então é outro papo. E se eles falam que não tem milagre, cara... É muito difícil você encontrar alguém que consiga discutir no nível que esses caras conseguem discutir isso para elucidar a questão. É, de novo, a história do mito. Né? Você vai escutar o mito ou você vai escutar a pessoa que conhece isso profundamente do ponto de vista racional? Pois bem. E que não é uma narrativa também, simplesmente. Não é uma historinha sobre aquilo. Não é? É uma análise... com conclusões, com critérios, com método, não é? Porque a narrativa não tem método, não é? E aí o que uma pessoa especificamente, ela falou para mim, ela falou, olha, você chegou nesse ponto, muito bom, você tem que ir além, você tem que usar isso, isso, isso. E eu confiei, cara. Eu achei que aquela pessoa, né, ela tinha... E aí a gente fala de outro viés, que é o viés da aparência. Né? É por isso que você vê muitas pessoas, quando elas querem vender alguma coisa para você, elas exaltam aquilo que elas acham que para você é sucesso. Então, a foto, o clichê, a foto no jatinho, a foto no carro importado, a foto de costa para praia, né? E compre aqui o meu curso para te deixar milionário em 2 horas. Né? Sabe, é fato isso. E eu olhava para esse sujeito, eu falava, cara, esse cara é grande pra caramba, ele deve saber o que está acontecendo. Né? Ele era professor de artes marciais, né? Ele falou, faça isso. E realmente eu fiz, mas o que eu ganhei eu perdi. E eu não tenho nem como qualificar para você o que foi o pós, porque assim, eu gostava tanto de treinar que eu segui treinando. O que eu tive, né, foi essa experiência, né? Ele ainda insistiu, falou, cara, a gente tem que fazer isso diferente, assim, assim, assado. Beleza, a gente fez de novo. Foi um desastre. Às vezes, aquele menino que tá falando fake news na internet, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá louco para usar esteroide.
Por quê? Porque todo mundo está em volta dele, está usando, e ele acha que isso está fazendo diferença. Ou então, um cara que ele admira muito, ele acha que ele está usando e ele acha que daquela forma ele vai fazer diferença. Vamos ser simples, vamos perguntar para todos os caras que são formadores de opinião. Você vai fazer a seguinte pergunta: treino e dieta é importante? Lógico. Ah, mas e o fulano? Não, o fulano é grande porque usa esteroide. Ah, então treino e dieta não é importante. Quem é a base? É o treino e dieta ou é o esteroide? Ou treina a dieta. Mas e o fulano? Ah, ele toma esteroide. Ué, e o treino e dieta? É esse raciocínio simples e óbvio que faz você ter que ofender às vezes, né? Ou, perdão, provocar as pessoas para que elas pensem no que elas estão fazendo, para que elas não achem que existam soluções mágicas. Ah, se eu comprar o curso de não sei o que, o cursinho daquilo, eu fizer o cursinho mais caro de São Paulo, eu vou passar na faculdade? Não sei. Se você não se esforçar, não vai, não adianta. Se eu tomar esteroide, eu vou melhorar meu físico? Não sei, cara. Eu conheço mais gente que usa esteroide e tem um físico ruim do que gente que não usa e tem um físico bom. Então, mas aí eu acho que precisa voltar uma questão que é a seguinte: o que você comunicou às pessoas que causou esse retorno positivo das pessoas? Disso que você está falando, a reflexão que eu faço é o seguinte: o que você conseguiu comunicar que fez a diferença e o que você comunica que faz a diferença são alguns conceitos simples. Por exemplo, conceitos que você falou: treino, dieta. Você é isso que faz, por exemplo, aquela pergunta sua inicial. Parece que a física é uma coisa simples, ou parece que a ciência é uma coisa simples. É simples, sim. É simples se você conhecer os conceitos elementares que estão por trás daquilo, por trás daqueles problemas. Não é? Eu acho que você conseguiu transmitir hoje, observando o teu trabalho de tantos anos e pensando agora nessa conversa, que me foi muito esclarecedora a forma como a gente conversou aqui. Então eu vou te fazer um desafio, se você me permitir. Eu acho que você trouxe para o âmbito do exercício físico, se nós pudermos chamar assim, você trouxe conceitos elementares que não eram conhecidos das pessoas. Você chamou atenção para conceitos elementares. É a mesma coisa que chegar para um estudante de física e falar: você sabe o que é número? Você já pensou se você sabe o que é número? Você sabe o que é número? Eu faço uma boa ideia do que é número. Eu não tenho... Quando alguém me pergunta uma parada assim que é meio óbvio, eu já fico em dúvida. Aí que tá, não parece muito óbvio, mas talvez se você explicasse isso para o aluno no começo do colegial, ou do ensino básico, fundamental, você facilitaria muito a vida dele, do que dá para ele fazer uma conta como se aquilo fosse um mero raciocínio de conta. Você precisa primeiro dizer o que é número. Você precisa primeiro dizer o que é conjunto. Você precisa primeiro dizer o que é álgebra. Você tem que dizer essas coisas. A porcaria da nossa escola, cara, se pode falar nome feio aqui no seu microfone... Puta que pariu. Puta que pariu da sua escola, da escola. Cara, na boa, você fez meu pai falar puta que pariu. É uma tragédia. Por quê? Porque ela faz o sujeito fazer uma conta, ensina ele a dividir 40 por 5 e não ensina ele o que é número. O cara nem entende, ele só reproduz. Ele acha que aquilo é um conhecimento natural. E não é. Número é da classe, das classes que são isomorfas a uma classe dada. Isto é que é número. Só que isso eu consigo, com meia hora de aula de lógica, mostrar para uma pessoa. E ele vai compreender que número é a classe das classes. Número é aquilo que eu digo. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, ali eu tenho 2. Número 2 é a propriedade que unifica todos esses conjuntos de número 2. É a classe das classes. Essa foi a descoberta do Bertrand Russell. O que você consegue traduzir no teu trabalho, acompanhando o teu trabalho, é determinados conceitos elementares. Eu chamo isso de um conceito elementar. Elementar nos conceitos que é um conceito fundante, né, do exercício físico. Por isso que você teve que fazer um negócio interdisciplinar. Você teve que ir na nutrição, no exercício físico, porque todas essas coisas estavam ali.
E o sujeito vai lá e faz exercício e ele quer o quê? Quer atingir aquilo. O problema não é atingir aquilo, o problema é conhecer os conceitos elementares. Eu vejo como você me ensina a fazer exercício, você me ensina com coisas elementares. Pegue deste jeito. Estufa o peito. Estufa isso. Ombro Faz para trás. É coisa muito... Você compreende? Eu acho que essa é a mágica que faz, por exemplo, um grande jogador de futebol compreender você. Porque é isso que você está comunicando à pessoa. Falei demais. Não, cara, você tem toda a razão. Assim, na verdade, o que você está falando se aplica a quase qualquer coisa. Né? Então assim, deixa eu te tirar mais um véu para vocês dois. Se o senhor me permite, o senhor foi muito feliz quando o senhor falou assim, no primário alguém falou que é número. Quando ele vai ser cobrado de saber o que é número? Ele não vai ser cobrado nunca. Não, ele vai ser cobrado no momento de um concurso. Ah, sim. Tudo bem? Isso. Do ponto de vista pragmático, então, sim. De um ponto de vista pragmático. Pragmático, sim. Quando que ele deve ser ensinado o que é um número? Lá atrás. Ótimo. Quando ele vai ser cobrado? No futuro. Quantos anos demora esse trânsito entre o pré-3 e o colegial? 10 anos? 10 anos. Do 7 aos 10? Ótimo. Sabe o que é isso? Isso é tempo. E agora vem o véu. Eu não aprendi a internet, mexer com a internet, ontem, e eu não acordei, abri uma live e acabei... Vamos falar de número, tá bom? Eu não tô querendo me exaltar, nada disso. Né? Ou aliás, me supervalorizar. Mas vamos falar de número. Hoje eu tenho 8 milhões de seguidores. Eu não acordei, fiz uma live e fui lá e tive 8 milhões de seguidores. O que eu fiz? Eu comecei a plantar essa semente de comunicação lá nos anos 2000. O meu Instagram é de 2012, tem 11 anos. E ainda assim, por muito tempo, eu falava para muito poucas pessoas. Por quê? O que eu não sabia fazer? Eu não sabia provocar as pessoas de uma forma não ofensiva. Porque isso é importante. É provocar sem ofender. Qual é o grande problema? E que a gente entende hoje. As pessoas elas estão muito ofendidas. E a verdade ofende. Quando você coloca as coisas às claras, a verdade ofende. Por quê? Porque é muito mais gostoso viver na minha fantasia interna. Existia uma época, né, se você observar o que é o crescimento do Instagram, onde as pessoas, elas me viam o Renato, viam o Júlio, eles viam cada um de nós como se fosse um mecanismo contra a corrente. Só que 10 anos depois, hoje nós somos o mainstream, porque foi construído isso. E o que eu aprendi com o Renato? E eu falo para ele, eu falo nos lugares dele, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, eu sou muito grato, né? Como que a gente opera no digital. Por quê? Porque você opera no digital de uma forma que tem que ser mais contundente do que você opera no nível pessoal. Porque a gente está aqui e a gente está numa comunicação em terceira dimensão. Eu te olho nos olhos, você vê o que é a minha expressão, você está vendo como eu me mexo, como eu gesticulo, como que a minha linguagem corporal ela denuncia o que é a minha intenção. Quando a gente está no meio digital, você está conversando em 2D. Você não tem profundidade. Você tem lá uma altura e uma largura e uma voz que fica lá enchendo seu saco e você mal nota o que aquela pessoa... E parece que aquela pessoa não fala para você. Quando que eu comecei a crescer digitalmente? Eu comecei a crescer digitalmente quando eu provocava as pessoas de uma forma não ofensiva e elas se voltavam para mim, me contestando. E o que eu fazia? E aí é o pulo do gato. Eu dava tempo. Eu não construí 8 milhões de seguidores em um ano. Eu construí em 12. Pode ser muito, para muitas pessoas isso é pouco. Eu não sou comparável ao Cristiano Ronaldo, por exemplo, que tem 600 milhões de seguidores. Para outras pessoas, eu tenho muito. Para aquela pessoa que está começando agora, tem seus 10 mil, 20 mil, 15 mil seguidores. Para mim você tem pra caralho, inclusive. Porque a sua referência é essa. Mas você entende que isso é uma referência? Entendo. Né? É uma questão de comparação. Né? Você precisa existir a comparação. Agora, independente disso, Igor, o que acontece? Eu aprendi a ter esse tipo de comportamento. Por quê? Porque as pessoas vão me ver pelo tempo. Então, a pessoa que está lá...
ávida pra deixar aquele hate, pra deixar aquele xingamento, aquela provocação, sabe o que ela tá fazendo? Ela tá me vendo. É. Então ela tá deixando, hoje é, sei lá, bolinha de sabão. Amanhã, bolinha de sabão. Depois da manhã, bolinha de sabão. Daqui 1 mês, bolinha de sabão. Daqui 2 meses. Porra, faz 2 meses que eu vejo isso daqui, parece que é legal. Sabe o que a pessoa faz? Ela volta no começo. Pra ver o que ela perdeu enquanto ela tava falando bolinha de sabão. E falar, cara, isso daí faz diferença. Então a rede... ela não é um processo de construção do mesmo jeito que você constrói um prédio. Então eu ponho um andar aqui, eu ponho depois o outro aqui, depois eu ponho o outro aqui. A rede, ela é um processo de construção como um organismo. A rede é um organismo, Igor. A rede, ela vem e vai. Você entrega para a pessoa uma informação que é provocativa, ela te ofende, ela para de te seguir. Aí ela vê alguma coisa que ela interessa, ela volta e ela começa a te seguir de novo. Se você olhar o balanço de cada um, pega no seu Instagram agora, abre, você vai ver que você tem um balanço de seguidores. Esse é o número de pessoas que te seguem e que deixam de seguir no mesmo dia. E quando você está fazendo as coisas certas, você começa a perceber que esse balanço ele começa a aumentar. Agora, não quer dizer porque você não tem seguidor que você não está fazendo a coisa, que não tá fazendo a coisa certa. Não quer dizer porque você está perdendo seguidor também que você não está fazendo a coisa certa. Pode ser que você simplesmente não esteja fazendo o necessário. E aí tem um pitfall, um risco, que é, se você faz uma questão provocativa para alguém que é querido, você atrai para você um tipo de sentimento, de antipatia, que não é pelo que você está falando, é pelo quem você é. E isso é uma coisa muito complicada de vencer. Eu discordo de você, eu acho que você está errado, eu acho que você está mentindo. Tá bom, o tempo dirá. Eu não gosto de você porque você é você. Pode passar o tempo que for. Pode ver que as pessoas que você não gosta até hoje. Quer dizer, você quer mais distância. E uma coisa que eu aprendi na vida digital é simples. As pessoas, elas sempre gostam de ter alguém que elas amam, mas elas precisam de alguém que elas possam odiar. E dependendo do nível dessa intensidade... a pessoa que te odeia hoje, se ela tá te seguindo para te odiar tempo suficiente, ela vai acabar te amando. Qual que é o melhor lugar pra estar nesse sentido aí? O que tu acha? Assim como a pessoa que te ama hoje, se der tempo suficiente, ela vai acabar te odiando. O melhor lugar, na verdade, é você compreender uma coisa muito importante, que as pessoas te amam e te odeiam pelas mesmas razões. Então seja você quem você é. E eu nunca vou deixar de ter personalidade. Eu não sou alguém que vou falar o que todas as pessoas querem ouvir ou que vou ser bonitinho com todo mundo. Sabe por quê? Porque você não pode ser compreensivo o suficiente para deixar barato quem te ofende continuar fazendo isso. Isso não é ser educado. Isso é você dar uma prova de que qualquer um que quiser te dobrar vai conseguir. A maior força que cada um de nós aqui tem é disputar no tempo quem vai sobrar. Por isso que todo dia de manhã eu tô lá na minha live. Para quem fala A, para quem fala B, para quem fala C. Essas pessoas, elas são importantes porque o meu objetivo não é hoje, não é amanhã, não é daqui a 1 mês. Eu tô aqui há 12 anos. É mais 12. Caralho. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.